Muitas vezes, quando a gente não manja muito de um produto, a gente acaba usando de referência marcas. Eu, por exemplo, quando tenho que comprar um tênis, eu não faço a menor ideia da diferença entre eles, mas na minha cabeça um Mizuno faz sentido para corrida. Eu não entendo muito de carro, mas já encarei uns Volkswagen, uns Fiat na vida e essas coisas vão ficando na cabeça. A pessoa usa de referência essas marcas, especialmente quando ela não manja muito dessa área em que ela, infelizmente, precisa comprar um produto, mas não domina tanto assim esse campo. Computadores também. E eu tenho certeza que se eu falo para vocês que esse computador é um Core i5, você já tem uma ideia de que tipo de coisa você pode fazer com ele. Se você fala de um Core i7, você já pensa, não, já é uma máquina com mais desempenho. Se eu falo que é um Core i3, você já pensa, é uma máquina mais humildona, mas já entrega um bom uso cotidiano, já é um computador de entrada com certo nível de performance. Esse vídeo é para avisar a galera que às vezes você pensa uma coisa e tinha outra lá te esperando. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, para a gente explicar essa treta, eu vou precisar passar um pouquinho de contexto. Então, a Intel tem o mérito de ter consolidado muito forte a marca Intel Core. Eles introduziram isso aqui lá nos idos de 2010, 2011, começou a aparecer os modelos, e para muita gente é referência de computador. Muita gente parte do processador para entender uma máquina, então realmente chamar de i5, i3 ou i7 é para muitos já definir o que o notebook é, se ele é bom ou não. E parte disso é bastante mérito desse período da Intel, que pegou a AMD numa fase bastante ruim, muito tempo com FX, com APUs A10, A8, A6, que não batiam de frente com os produtos Intel Core. E esses vários anos consolidaram essa ideia de que o Intel Core é um bom produto. Só recentemente, a partir de 2016, a AMD introduziu os AMD Ryzen e a gente voltou a ver uma competição no mercado. Então agora a AMD tem recuperado a imagem de uma marca que também tem capacidade de entregar performance, mas são muitos anos em que a galera consolidou essa ideia, que o Intel Core é um modelo para você comprar. O problema é que são vários anos, e muitos anos sem mudar essa nomenclatura. Então, como eu falei, são mais de 10 anos chamando um produto de Intel Core. E a verdade é que nós temos uma variação muito grande entre o que é um Intel Core i5. Porque temos o Core i5 de 2011, nós temos o Core i5 de 2021. E isso muda completamente o nível de performance que você encontra. E é claro, a gente tem uns testes para mostrar isso para vocês. Então, começando primeiro por um teste aqui com o Cinebench. Ele é um teste de render, voltado aí usa o motor do Cinema 4D. Nós rodamos primeiro ele em performance com apenas um thread em ação. A gente ainda não está avaliando outras evoluções do processador, a gente está comparando só a capacidade de cada thread em rodar a aplicação. E rodando esse teste, a gente tem um resultado bastante diferente entre o i5 655K, que é um i5 de primeira geração, versus um Core i5 7400, que é um processador aí da 7ª geração. Ele também já tem um tempo de mercado, então nós já temos um ganho de 84%, é quase o dobro de performance. E quando a gente olha para um Core i5 de 10ª geração, que não é mais moderna, a gente ainda não testou o Core i5 11400F, mas eu queria manter os Core i5 mais modestões nesse comparativo, e nós temos um salto de 139%. Eu estou falando de a tecnologia, a arquitetura da Intel, nesse período todo, evoluiu o dobro, mais quase 40% de performance em single thread. Só que não foi só a arquitetura que evoluiu, principalmente ali devido à pressão dos Ryzen a partir de 2016, a Intel se mexeu e evoluiu sua configuração dos processadores. Então, a partir da 8ª geração subiu bastante a contagem de núcleos e threads. E o resultado é o próximo gráfico. A performance multithread no Cinebench, a gente tem um salto que é de 200%, então 3 vezes mais performance indo desse 5 de primeira geração para o 7400, porque aumentou o número de núcleos. O Core i5 da primeira geração era um dual core, o nosso Intel Core i5 7400 ele é um quad core. Apesar dos dois terem 4 threads, ele tem uma contagem maior de núcleos físicos, então isso dá esse impacto gigantesco, somado ao ganho de arquitetura. E o 10400F deixa bastante claro o quanto os dois são Core i5, mas ser Core i5 é muito diferente. São 618% de ganho de performance. Entendeu? É muita diferença. É completamente diferente um Core i5 de primeira e de 10ª geração quando eles precisam lidar com render. Isso se repete também no V-Ray e também, obviamente, outro salto gigantesco. E temos também a diferença no Blender, onde um i5 de primeira geração vai levar
Se você evoluir para um de 10ª geração, você vai levar 82% menos tempo. Então imagina que você tem que renderizar algo por 10 horas, a nova geração vai entregar isso em 5 vezes menos tempo, vai entregar isso em somente 8 horas. Então, acho que eu fiz essa conta errada. Mas, pra vocês entenderem, é 80% menos tempo, é bastante tempo a menos. Olhando alguns outros testes, nós temos também a evolução não somente nessas aplicações profissionais. Às vezes, justamente o i5 é um modelo que a galera pensa é um bom processador para uma máquina gamer. E a diferença, novamente, é enorme. Então, a gente combinou isso aqui com uma RTX 2070, se eu não me engano. É uma placa que está super dimensionada para o teste em Full HD no Ultra aqui. E a gargalo estava muito no processador nesses nossos testes. E nós temos um salto de... O Assassin's Creed Odyssey roda 20 quadros no i5 de primeira geração, subindo para quase 60 quadros no Core i5 de 7ª. E quando a gente chega na 10ª geração Core, a gente passa a rodar 85 frames. Novamente, esse cenário é bem parecido no Red Dead Redemption, que ele tem um belo de salto de 26 frames para quase 100 frames, um salto de 276%. E no Rainbow Six Siege, até que ele não vai tão mal, mas ainda assim, ele entrega aqui um total de 122 frames, dá para jogar, mas processadores mais modernos vão atropelar isso. Vocês conseguem ver em ação o 655K em um vídeo que a gente fez aqui no Ainda Vale a Pena no Adrenaline. A gente pegou ele, colocou ele para rodar games, e ele faz o que ele consegue. Ele entrega a performance, que não é muita, mas ele ainda serve para usar. Só que aqui que entra o problema. Eu mostrei vários desses gráficos e realmente diferenças de gerações é uma coisa que a galera que entende um pouquinho mais de hardware está ciente que tem que cuidar desse tipo de coisa, mas o consumidor final, principalmente o cara que só quer comprar uma máquina e não entende muito dessa área, às vezes não está ciente desse problema e pior, ele tem umas belas de umas armadilhas no caminho, que é o que eu vou mostrar aqui agora. O que está mais me incomodando é, recentemente a gente tem visto placas muito antigas voltarem ao mercado, placas de vídeo, por causa do custo elevadíssimo. Então, a 1050 Ti, a 750 Ti, esses caras estão pulando para cobrir aquele gap de preços abaixo dos R$1.000, ou entre os R$1.000 e os R$2.000, que realmente as placas novas nos abandonaram por conta da pandemia e o desabastecimento, então, e aumento de preços dos poucos modelos que a gente tem disponível. Então, a gente tem visto placas gamers subirem muito o preço de modelos antigos para ocupar esse gap. Só que processador a coisa é um pouquinho pior, porque o que está acontecendo é coisas como isso daqui. Aqui eu tenho na minha frente uma máquina gamer, né? Tem LEDs, você está ligado que é gamer, porque meteram LEDs no gabinete. Aqui está vendo um processador Intel Core i5, e é isso aí. Se a gente procura lá na descrição, para ver qual é, está aqui descrito o processador Intel Core i5 3200 GHz. Não está sendo indicado para mim qual é o i5 que está aqui, o que nos força a abrir uma guia nova e mandar lá um Intel Core i5 3,2 GHz e vou pôr ARC. Vamos ver o que ARC escrito tudo errado. Eita, e achamos. Então, eu não tenho certeza porque o vendedor não colocou qual é o modelo. Eu estou tendo que fazer uma engenharia reversa da única especificação que ele me deu desse Core i5, que é que ele tem um clock de 3.2, eu acredito que seja o base, porque o boost é muito baixo para ser o boost de qualquer processador. E a 3.2 GHz nós temos o digníssimo Core i5 650, que é o processador que a gente acabou de ver o que ele tem para oferecer, o que é bastante triste. Esse cara, deixa eu ver se ele tem a outra especificação que ele deu. Nós tínhamos aí que era 3.2, ele tinha 4 MB de cache, vamos ver se bate aqui, 4 MB de cache. Então, acho que encontramos o processador que está sendo vendido nessa máquina. É um i5 650. Processador de 2 núcleos e 4 threads. Isso é antes da segunda geração Intel Core, que ia passar a ter 4 núcleos no Core i5. Ele é um dual core. E o resto da configuração que me incomoda, porque aparece na descrição, tá aqui, ó, gamer/doméstico. Então, jogar com isso aqui não é muito fácil, especialmente porque ele está combinado com, como a descrição diz, uma incrível placa de vídeo GT 210 de 1 GB. Então, vamos lá. Eu não tenho performance da GT 210, porque a gente não testou essa placa. Ela é uma placa que o Adrenaline costuma ser um site mais voltado para o público entusiasta. A gente roda testes com hardware de entrada, mas isso é tão de entrada que é a placa para dar vídeo. Vou ter que usar de referência o User Benchmark, não é minha solução favorita. Não gosto de usar testes externos, ainda mais esses... a gente não conhece tanta metodologia assim, mas só para a gente ter uma ideia, nele, quando eu tento achar algumas pontuações, em geral, parecem uns valores bem ruins, tipo 300% de diferença. Parece coisas, eles comparam tipo frequência, coisas que, sei lá, parece bobo, velocidade efetiva, tem umas coisas assim que, né, mas a diferença às vezes aparece 300, 200, 100% nas especificações entre um e outro. Por exemplo, aqui, ó,
rolando nos testes que um roda 3 frames e outro roda 6 frames, ou seja, na verdade todo mundo perdeu, mas ganho de performance. Então, se ela é 300% pior, vamos lá, vou partir isso, que a 710, a gente tem ainda vale a pena com a 710. Essa placa eu sei o que ela tem para oferecer. E ela tem para oferecer uma bela de uma surra contra gráficos integrados, inclusive os gráficos integrados da própria Intel entregam mais performance que ela em alguns cenários. Então, a GT 210 é pior que isso. Então, o nível de performance do chip gráfico é horroroso. Junto com uma performance de processador muito ruim, são R$ 2.700 que, mano, vai ser complicado. A descrição coloca aqui que ele é uma máquina que pode rodar... essa aqui nem diz o que ele roda. Ele só diz que é um Core i5 de alta velocidade e performance. Boa sorte. Agora, outra máquina... Vou mostrar aqui, né, são mais de uma máquina que aparece com esse tipo de situação. Nós temos essa aqui, que é o PC Gamer Easy PC Ready Intel. De novo, Intel Core i5. Aqui no título também está a placa dedicada, agora é uma 710, que, de novo, é pior que muito gráfico integrado. E quando a gente vem aqui embaixo para dar uma olhada na descrição dele, aí surge uma coisa que sempre, a partir de agora, essa frase deve acionar a sirene de vocês de que é roubada. A frase, 2 coisas devem correr na sua mente nesse momento. Se você põe aspas e procura isso no Google, vem um monte de PC com especificações parecidas com essa aqui. Então, se 2 coisas devem correr na sua mente, o ideal é você correr do produto. Ele pergunta, um PC Gamer é tão barato e realmente bom? Essa placa de vídeo rodará meus games prediletos? Aí vem todo um papo aqui de que o que ele roda, que foi uma máquina montada aí nas suas necessidades, de quem tem um baixo orçamento, beleza. E faz uma lista de games que rodam, e a gente já brincou com isso em outros vídeos. Hitman. Ele roda Hitman. Seja lá qual for os jogos do Hitman nos últimos 20 anos que foram feitos, algum deles roda. Máfia também. Algum Máfia. Crysis. Crysis é difícil, primeiro Crysis. Com certeza não é o remaster. Battlefield, algum... Então ele lista... Eu gosto muito que ele lista PUBG. Ele roda PUBG. Esse jogo eu não conheço. Então, ele roda PUBG e depois ele roda PlayerUnknown's Battlegrounds. Então isso é a prova que PUBG é outro jogo, entendeu? Não foi um erro de grafia, porque também tem PlayerUnknown's Battlegrounds aqui embaixo. Então, roda Call of Duty algum, FIFA alguém, sei lá, Hearthstone é um jogo de cartas, pode jogar 2 FPS que realmente você consegue rodar. E ele indica ele para rodar ao menos 720p na taxa entre 30 e 40 frames. Eu faço vídeos do PC da Crise e considero jogável se ele entrega HD, né, que é o 720p, de 30 a 40 frames, mas eu acho que alguns desses games, quer dizer, se for os jogos versões modernas, né, tipo Call of Duty Modern Warfare, sério, ele não deve ser o mais recente, deve ser o outro. Eu, às vezes, acho que essa configuração não roda alguns dos games que estão listados aqui. Aqui eu tenho uma pista, aqui na linha do A Casadinha que deu certo. Às vezes parece que passou pelo tradutor isso aqui, ou a pessoa que escreveu tem uma escolha engraçada de palavras. A Casadinha que deu certo me dá pistas de que Core i5 é esse, ó. É um Core i5 que tem 6 MB de cache, ou seja, temos mais cache, é um processador mais recente, 4 núcleos e 4 threads. Ok, agora eu consigo situar esse cara em algum lugar entre a 2ª geração Intel Core e a 7ª geração de Intel Core. É uma janela meio grande, mas eu já consigo chutar um pouquinho de qual é, e tem bastante diferença de performance entre esses modelos todos aqui. Ele tem tecnologia de alta definição Intel, sim, seja lá o que for que isso signifique. Eu acho que ele traduziu o High Definition, que é o gráfico integrado, e tem Turbo Boost. Também não me diz muita coisa e tal. E eu gosto bastante que a descrição da GT 710 é memória 2. 2. Unidade de medida é fonte Arial e a unidade de medida é 2. Eu acho que é 2 GB que a 710 tem, mas ele pôs 2 memória. Aqui embaixo tem a GT 710 2 GB, mas tem 2 memória a 710. Outra coisa muito engraçada nas especificações, que também mais para baixo tem mais especificações dele, mas de novo, quando a gente tenta procurar de processador, continua sendo só Core i5. Mas eu gosto muito que a placa-mãe é padrão Easy PC, que é a maior la garantia soy yo. Tipo, não dá pra saber qual é a placa-mãe. Quando ele diz padrão Easy PC, ele tá dizendo la garantia soy yo. Tipo, é meu padrão aqui. Eu não sei qual é, não sei qual é o chipset, eu não sei nada. Vou ter que comprar e descobrir. Então, aqui que vem a minha maior implicância. Se fosse uma máquina super barata, até vai, mas ela custa, esse caso aqui, ela custa 2.200 parcelado e tá quase R$2.000 quando você paga à vista. Lembra que eu mostrei a performance dos gráficos integrados quando a gente comparou aqui no Ainda Vale a Pena? Ó, a gente colocou caras aqui com uma 550, uma placa de vídeo dedicada, a gente colocou o gráfico integrado AMD Ryzen, aqui o gráfico integrado da própria Intel. Aí que vem a questão. Vamos ver quanto é que tá custando? Não vou chamar de PC Game, PC Ryzen 3 3200G. E se você vai encontrar computadores que tá 200,
R$500 mais caro, até menos, equipado com... Sai daí, com licença. Você vai encontrar computadores com 3200G com gráfico integrado melhor, muito melhor do que o gráfico que vocês têm com uma GT 710 e um processador que é 4 núcleos, 4 threads, bem mais eficiente do que aquele processador que a gente viu ali. Numa arquitetura mais recente, a M4, vai ter um monte de coisas que vai estar numa situação, gastou pouquíssimo, 10% a mais para ter isso, e vai ser muito melhor você estar numa plataforma mais moderna, que nem... Não tem LEDs, eu entrego isso, eu sei o quanto pisca menos. Essa máquina, o gabinete na real é bem bonito. Mas em termos de performance, você vai ter menos performance, apesar dos LEDs ajudando essa máquina aqui, do que uma máquina que tem gráficos integrados e não tem placa de vídeo, vai rodar só no gráfico integrado e ela vai entregar uma performance melhor, especialmente se você gastar um pouquinho mais, colocando ali, por exemplo, uma segunda memória RAM, para esse Ryzen vai fazer toda a diferença. E isso também fica muito ruim, dependendo do que você quer fazer, quando a gente compara com um PC que tenha o 10400F, que é o processador que a gente mostrou ali. Você chega a encontrar ele por coisa de... É mais ou menos o mesmo preço que a gente viu naquela outra máquina, só que aquela outra máquina tinha o teclado e o mouse. Então ficou elas por elas, mas aquela outra máquina que a gente viu, ela tinha vantagem de... Não era só o computador, ela também tinha mouse, teclado e fone de ouvido. Só que é uma configuração bem parecida, com a diferença de que a gente tem o i5 de 10400F. A placa de vídeo, inclusive, deve ser a GT de novo, processador bem mais descrito, né? Nome, modelo, todas as especificações. Ele é o processador que a gente colocou no gráfico e colocou 800, 200, 1 milhão por cento de performance a mais. Então, eu prefiro depois comprar o teclado e o mouse e o headset e tá numa plataforma com muito mais performance de processador e com a placa de vídeo, acho que é a mesma, deixa eu ver. A placa de vídeo é a GT210 também, então no fim das contas, depois você dá o upgrade dessa placa de vídeo, se você realmente quiser jogar alguma coisa, espero os preços voltarem a ficar aceitável, mas eu prefiro realmente gastar depois um pouquinho mais, comprando teclado, mouse e as outras coisas separadamente, mas ter uma plataforma que são 9 gerações mais moderna do que aquela outra máquina que a gente viu com o Core i5 650. E agora é hora de a gente voltar para os nossos gráficos, porque talvez vocês tenham percebido que eu pulei um processador quando a gente estava falando das comparações, que é este cara aqui, o Pentium G456, também internamente chamado de Pentium God. Esse cara já salvou muito orçamento de quem queria fazer uma máquina super barata. Ele é um processador, se eu não me engano, da 7ª geração. Ele vai ali nos sockets e nas mainboards da 7ª geração Intel Core, ou 8ª, que agora eu esqueci, LGA 1151. Este cara aqui, quando a gente olha lá o gráfico do Cinebench em single core, ele tem uma vantagem de 73% de performance comparado com o i5 da primeira geração. Isso acontece porque o Pentium, ele é um processador 2 núcleos e 4 threads, e aquele Core i5 é um processador de 2 núcleos e 4 threads. Então todo esse ganho de performance é a evolução de arquitetura desde a primeira até a 7ª geração, ou a geração que eu não consigo lembrar agora. E isso impacta, obviamente, se ele tem mais performance por thread, e eles têm a mesma contagem de threads, isso impacta em todos os nossos testes. Então, mesmo o multithread, como eles têm a mesma quantidade, tem novamente um salto de quase 70% versus o Pentium. Em outros cenários, como por exemplo games, isso vai impactar muito, porque ele sobe a performance para, por exemplo, Red Dead Redemption, a gente tem mais que o dobro de performance. O mesmo vai acontecer lá em Assassin's Creed, que a gente tem quase o dobro da performance. Não é o sonho de consumo rodar 37 frames, mas 37 é jogável travado a 30, diferente de 21 frames. O salto em 3D Mark também é notável, nós temos 50% de ganho de performance. E aí que vem a parte mais importante do nosso vídeo. Cuidado com usar somente o nome Core. Core 5, Core 3, Core 7, porque isso aqui é um Pentium e ele tá dando uma surra nesse Core 5 porque ele é um Core 5 muito antigo. Esse é um problema que ataca principalmente a Intel por você ter tantos anos de usar o mesmo nome. Eu entendo o valor que tem para uma empresa de você consolidar esse nome, justamente para pegar esse consumidor que às vezes não manja, que nem eu quando vou comprar tênis, carro, fone, sei lá, não manjo dessas coisas. As marcas acabam sendo muito importantes. Você tem naquela cabeça um celular Samsung, um celular Apple. Nessa hora você já tem um preconceito sobre elas e quando você tem poucas informações, qualquer informação vai ser a diferença. O problema é que agora isso está sendo usado de forma negativa. Então, se aqueles... Eu não sei dizer se o vendedor cadastrou assim porque ele não entende de tecnologia ou por se realmente foi má vontade de pegar essa confusão, se aproveitar de que tem muita gente que não vai cuidar do nome completo do produto ou não sabe a diferença que faz. Eu tô com pouca fé na humanidade, então talvez eu fique com a opção pior das duas. E então você tem esse cenário em que afeta a Intel por usar por tanto tempo esses nomes. Então é complicado você trocar uma nomenclatura, um branding tão forte, mas eu já tô vendo um efeito bastante negativo de não fazer isso.
A AMD não é tão afetada por isso, por conta de quanto é recente a geração Ryzen. Então, foi lançado em 2016, os AMD Ryzen baseados em Zen. Nós temos várias arquiteturas novas e tem diferenças, mas, por exemplo, quando você fala de um Ryzen 5, ele é um processador. Quase todos os modelos são processadores 6 núcleos e 12 threads. Todos entregam um nível de performance relativamente próximo ainda. Tem muita evolução ainda de uma geração para outra em alguns cenários, como games e tudo mais, mas não se compara essas diferenças de 600% ou mais em algumas aplicações quando a gente compara o que já variou a geração Intel Core. Então, galera, esse é o nosso vídeo. Fica de olho, cuidado com esse lance de comprei um i5, comprei um i3. É muito complexo, você tem que cuidar bastante o resto do nome do produto, dá uma olhada, ver se é uma geração mais recente, dê preferência para as gerações Intel Core mais recentes, porque vai dar uma diferença muito grande na performance. E cuidado, às vezes você economiza 10% do valor da sua máquina e você está comprando um produto de 10 anos atrás, que vai entregar 600% menos desempenho. Cuidado com essas economias, porque no fim das contas não vai ter valido a pena você ter economizado tão pouco valor para ter um impacto tão grande em tecnologias que vai ter disponível, performance que você vai alcançar com essa sua máquina. Galera, para mais testes e mais vezes a gente surtando com o que tem à venda aí por aí, é só vocês assinarem o canal que vocês ficam sabendo quando a gente agride coisas na internet. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!